partir de agora, você será desconectado da realidade e será tragado para o mágico mundo da mente humana, onde não há limites de espaço ou tempo, onde praticamente tudo é possível. Deixe-me descrever algumas situações e então pense se alguma já aconteceu com você. A primeira situação é assim: você perde algo, procura por toda a casa. Chega o momento em que não há mais onde procurar. Você tem certeza de que procurou em todos os lugares possíveis. No entanto, você nunca mais o encontra, só lhe restando tentar pensar no que realmente aconteceu e onde ele poderia estar no momento. E assim anos se passarão, sem tal mistério ser resolvido. Na verdade, será um mistério eterno. A segunda situação é a seguinte: você tem o costume de deixar certo objeto sempre no mesmo lugar. Porém, um dia percebe que ele não está lá. Você procura por toda a casa sem sucesso até que desiste. Sem esperanças de encontrá-lo, decide adquirir outro igual. Passa-se algum tempo e então você tem uma surpresa ao encontrar o objeto que você havia perdido em um lugar onde você tem certeza de que já havia procurado antes e não havia achado. Apesar de tudo, você continua sua vida normalmente, afinal, tudo deve ter uma explicação racional e lógica, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que o desaparecimento de objetos é considerado um fenômeno e até mesmo estudado pela parapsicologia? É chamado de fenômeno do desaparecimento de objetos, sendo a sigla em inglês DOP. Também é conhecido como fenômeno das descontinuidades espaciais, ou JOT, que é a abreviação de apenas uma daquelas coisas, termo cunhado pela parapsicóloga já falecida Mary Rose Barrington. Da palavra JOT, Mary derivou a palavra Jotto, que é como ela se refere a um determinado evento em seus escritos. Então, quando eu disser Jotto, vocês já sabem do que estou falando. Rose classificou os Jottos em 6. Retorno ou comeback, no idioma original, é quando o objeto some do lugar onde costuma ficar e então reaparece em um lugar próximo. Exemplo: uma pessoa costuma deixar um isqueiro na cozinha, sempre no mesmo lugar. No entanto, quando ela vai cozinhar, ele não está mais lá. A pessoa então acende o fogo de outra forma. Porém, alguns minutos depois, o isqueiro reaparece naquele mesmo lugar que ela havia olhado minutos antes e não havia visto nada. Jornada ou walkabout é quando o objeto some do lugar onde costuma ficar e depois é encontrado em outro lugar. Exemplo: uma vasilha some após ser usada na cozinha e é encontrada dias depois debaixo da pia, ocultada por outros utensílios domésticos. Fly away, que poderia ser traduzido mais ou menos como voar para longe, é quando o objeto some de sua localização costumeira e não é mais encontrado. Exemplo: a pessoa está segurando o anel em suas mãos dentro de seu quarto. Ela deixa o anel cair, escuta o barulho do anel atingindo o chão, mas quando procura nunca mais o encontra. Turn up, ou aparecimento, é quando o objeto é encontrado em um lugar onde não costuma ser colocado. Exemplo: uma mulher perde os óculos e depois os encontra em cima de um guarda-roupas bem alto, onde não tem o costume de guardá-lo. Troca, ou trade-in no idioma original, é quando o objeto some e aparece outro objeto similar próximo ao local. Exemplo: um broche some e dias depois aparece preso a um vestido no guarda-roupas. Porém, após inspeção, percebe-se que não é o mesmo broche, mas um similar. Segundo Mary Rose, haveria ainda um outro tipo de JOT, chamado de odd JOT, que é uma anomalia no ambiente não relacionada com o desaparecimento de objetos. Um exemplo é uma capa de edredom que foi lavada e secada em um secador de roupas. Porém, quando foi retirada, o zíper estava fechado. Mais recentemente, o parapsicólogo Tony Jinks lançou um livro sobre o mesmo tema.
Ele investigou e separou 385 casos de comportamento estranho de objetos. Um dos relatos presentes no livro é o de Mark. Mark estava na sala assistindo TV com um controle remoto ao seu lado, em cima de uma almofada, enquanto sua parceira Courtney fazia algo para comerem, já que estava no intervalo comercial. Quando ela voltou, ele esticou o braço para pegar o controle remoto, mas ele não estava mais lá. Ele tirou as almofadas do sofá, procurou pela sala toda, mas nunca mais o encontrou. Mark então comprou outro controle remoto. Certo dia, quando Courtney não estava em casa, Mark foi ao banheiro e quando voltou, seu novo controle remoto também havia sumido. Naquela mesma semana, Mark comprou um terceiro controle remoto que também sumiu durante a noite alguns meses depois. Mark então desistiu de ter um controle remoto e passou a controlar a TV pelo painel integrado. É certo que muitos casos de JOTS têm na verdade explicações bem simples. Será que foi a própria Courtney que jogou o primeiro e o terceiro controle remoto fora porque estava incomodada com o fato de Mark trocar os canais na frente dela? Outras explicações para a perda de objetos são falta de atenção, percepção ruim, memória ruim. Pessoas estão perdendo coisas o tempo todo, porém há casos que realmente parecem estranhos. E falando em coisas estranhas, existe no mundo da física quântica um princípio chamado princípio da sobreposição quântica. Este princípio afirma que um sistema físico pode assumir vários estados diferentes ao mesmo tempo. Exemplo, um átomo pode estar em estado fundamental ou excitado ao mesmo tempo. Ele também pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Os elétrons se movimentam tão rápido que criam a chamada nuvem eletrônica, onde é considerado que eles estão em um estado de superposição, ou seja, eles estão em várias posições possíveis ao mesmo tempo e assumem uma delas quando são medidos. Isso poderia ser interpretado como a existência de diferentes realidades existindo ao mesmo tempo. No entanto, essas coisas conhecidamente não acontecem no mundo macroscópico. Neste, as coisas não precisam da nossa observação para existirem, elas são independentes. Uma teoria que conecte as leis do mundo quântico às do mundo macro ainda é buscada pelos cientistas. Mesmo assim, Tony Jenks propõe uma explicação relacionada à física quântica e bastante fantástica. Para ele, talvez os objetos do mundo macroscópico estejam de alguma forma associados ao observador. Antes de virem à existência, os objetos estariam em um estado chamado de substrato pré-físico, e a consciência é a ferramenta que os faz entrar em colapso e adquirir a forma presente na realidade. O nível de perseverança de objeto em nossa realidade dependeria de seu estado na consciência das pessoas. Quanto mais pessoas estiverem cientes de sua existência, mais difícil é para o objeto retornar ao seu estado pré-físico. Porém, objetos pequenos, com os quais uma única pessoa ou um grupo pequeno de pessoas estejam cientes, podem apresentar estas anomalias espaciais. E você, acredita que o sumiço de objetos possa ter uma explicação fora do alcance de nossa compreensão? Você tem algum caso estranho para comentar? Deixe aí nos comentários.